Fala pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é preenchedor facial. Nessas últimas 2 ou 3 semanas nós fizemos vários webinars com complicações a respeito do uso do preenchedor, uso de hialuronidase. Nós tivemos a apresentação dos nossos TCCs que foram ao vivo aqui na especialização. E agora eu vou falar de mais ou menos um resumão de tudo que a gente pode definir a respeito dessas complicações, de como gerir as complicações. E na verdade não é como gerir as complicações, é como evitar as complicações dentro dos preenchedores faciais. Então eu quero falar sobre 12 aspectos com vocês que vocês têm que observar para conseguir fazer o procedimento o mais seguro possível. Nós sabemos que é impossível, né? Ficar isento de problemas, não dá, não tem como. Se você faz preenchimento, se você faz odontologia, em algum momento você vai ter alguma complicação. E o manejo da complicação é essencial. Mas a gente pode evitar. Então são esses 12 fatores, desses 12 pontos que eu quero mostrar para vocês de como evitar qualquer complicação dentro dos preenchedores faciais. Eu gostaria muito de falar para vocês que não tinha que se preocupar com nada, era só pegar o seu telefone vermelho e chamar o Batman. Yes, Commissioner. Ia ser muito mais fácil, ia ser muito melhor para todo mundo, mas não é bem assim que acontece. Primeiro item que a gente vai falar, o histórico do paciente, né? O histórico do paciente é essencial. Por quê? Porque tem muitos pacientes que já passaram por outros procedimentos, por vários tratamentos cosméticos e estéticos, e muitas vezes o paciente já fez um tratamento à base, por exemplo, de PMMA. É um agente de complicação, né? Eu posso fazer, não posso fazer? Onde foi feito o PMMA? Teve alguma reação? Não teve alguma reação? Então o histórico do paciente, uma anamnese bem feita. Com essa anamnese você consegue direcionar se o paciente é eletivo para aquele procedimento ou não tem indicação, não é para fazer o procedimento de preenchimento facial. Se o paciente já teve casos recorrentes de infecções depois de preenchedores, ou teve alguma complicação de migração, ou teve qualquer outro relato que aconteceu em algum tratamento prévio, isso pode ser relevância para você, porque ele pode mostrar alguma variação anatômica, ele pode ter alguma característica que interfere no resultado do seu tratamento. Um outro aspecto importante é conhecer a anatomia. É um negócio que eu martelo muito, eu falo muito sempre dentro de harmonização orofacial. Anatomia de face é essencial. E não vem falar aquela história de que a anatomia você aprende em faculdade, você passa 5 anos fazendo anatomia. Uma pinóia, gente. A gente não aprende a anatomia necessária para preenchedores ou para harmonização na faculdade. Você tem que estudar muito mais depois. Então a anatomia, o conhecimento anatômico é essencial. Por quê? Porque aí a gente vai entrar no nosso terceiro ponto, conhecer as zonas de risco. Então você vai fazer um preenchimento no sulco nasolabial. Simples, coisa corriqueira, vamos dizer assim. Então saiba que no preenchimento do nasolabial existe uma área de risco, por exemplo, a gente está falando nasolabial, do alar superior. Eu tenho o risco de pegar a minha artéria facial. O que eu faço nessa situação? Eu posso comprimir ou não posso comprimir? Eu posso colocar mais quantidade ou menos quantidade? Então, conhecer a anatomia e suas áreas de risco é essencial. Uma coisa está ligada à outra, são 2 itens, mas é importante a gente colocar que o conhecimento básico de anatomia, o conhecimento sobre o que você vai fazer é essencial. E aí eu vou começar a minha técnica. O paciente pode ser eleito, né? Ele é um paciente eletivo, é um paciente que pode ser tratado. Eu tenho um conhecimento das áreas de risco daquele tratamento em específico. E agora, como que eu vou agir? Agora a gente entra numa parte técnica. Primeira coisa, falando de preenchimento, aspirar antes de injetar. Primeira coisa, por quê? Para você evitar uma embolia vascular, para você evitar uma lesão local, para você evitar uma estrutura que, se comprimida, pode trazer sequelas gravíssimas para o seu paciente. Então, funciona, aspira, aguarda um pouquinho e daí sim você vai injetar o seu material, né? E você tem que prestar atenção muito bem como você vai injetar o seu material. Claro que se você for injetar num bolus, por exemplo, esse bolus você vai deixar a agulha parada. Mas se você for trabalhar com cânulas, que a maior parte dos profissionais acaba utilizando cânula achando que é mais seguro, né? A gente vai falar daqui a pouquinho. Então, se você for usar cânula, faça um movimento de injeção, né? Você tem que fazer a injeção e tracionar ela na velocidade correta. Esse treinamento é muito importante. Não é simplesmente você falar, aperta 0,1 enquanto você corre 1 centímetro da sua cânula. Não, você tem que treinar antes. Pega gel de cabelo, coloca numa cânula, treina como é que funciona o fluxo, como é que vai funcionar o movimento.
Assim você vai ter certeza do que você está fazendo. Outro aspecto, na hora de injetar, além de movimentar a cânula, se for o caso de uma retroinjeção, pensa em fazer um movimento de força menor possível, né? Fazer a injeção com a menor pressão possível. Porque isso quer dizer que você está colocando o material de uma forma gradativa e suave. Se você pegar com muita força, muita agressão, como já aconteceu na nossa própria especialização, de quebrar seringa de preenchedor pela força de compressão de uma colega, isso não dá certo. Você está colocando o material numa área, você está empurrando aquele material, você está fazendo ele migrar. Você pode obstruir, de repente você até aspirou, mas depois que você injeta com uma velocidade muito forte, muito grande, aquilo lá pode migrar, pode sair do caminho. Então não, se preocupe com isso. Você faça a injeção de uma forma gradual, aos pouquinhos, observando tracinho por tracinho sendo preenchido, né? Sendo extravasado, sendo extruído pela sua seringa. Então esse é um ponto muito importante. Outra coisa é a ferramenta que a gente vai usar, né? Qual é o dispositivo que a gente vai usar? Cânulas, quando for possível, usem cânulas, porque ela é menos agressiva. Não é que cânula não perfura a artéria, ela perfura, mas ela tem uma chance menor de perfurar a artéria, né? Sobretudo as cânulas 27G, aí para cima, 27, 30G, são praticamente agulhas, então elas perfuram a artéria assim, ainda mais artérias muito calibrosas. E se você for usar uma agulha, utilize agulhas pequenas. Por quê? Porque as agulhas pequenas, elas vão soltar o material de uma forma mais gradativa, o que evita uma embolia, o que evita uma obstrução arterial na hora de você fazer a aplicação. Então são os dispositivos que a gente tem que escolher de uma forma apropriada. A agulha ela pode ser extremamente segura se bem utilizada, mas você tem que ter traquejo ao lidar com isso. Utilize também seringas pequenas. Por quê? Seringas pequenas elas têm uma graduação melhor, você consegue ver direitinho qual é o volume que você está colocando, porque o volume que você vai injetar, ou a quantidade que você vai injetar, ela tem que ser bem dosada, ela tem que ser bem calibrada. Se você acabar injetando um material de uma forma exagerada no local, você vai fazer uma obstrução. Então isso, além de você unir a informação do uso da cânula ou da agulha e uma seringa pequena, coloque em volumes pequenos, 0,1, 0,2 ml de cada vez. Não inventa de fazer um preenchimento na têmpora e colocar os 0,7 ml de uma vez só. Coloca 0,1, 0,2, aguarda um pouquinho. Se for, modifica a posição, mais 0,1, 0,2, mais 0,1, 0,2, até você chegar no volume previsto, no volume planejado. Então o volume é muito essencial nesse pensamento de segurança durante o seu tratamento, né? E penúltima situação, você tem que interromper, corta o seu tratamento, o seu paciente sentir uma dor intensa. Por quê? Porque uma dor intensa significa que você está fazendo uma obstrução vascular ou até criando êmbolo. E quantas vezes e quantos relatos a gente não tem de pacientes que passaram por isso, podem chegar num quadro de cegueira, pode chegar num quadro de necrose. Então são situações que você tem que controlar desde o primeiro momento. Você vai anestesiar num ponto de hipertuto? Vai, mas não aprofundo. E se doer de uma forma intensa, suspende e daí avalia a situação. Foi uma dor de fato pela manipulação? É uma dor que está constante porque você obstruiu? E se obstruiu, vai lá para a nossa aula de complicações e vai ver como manejar isso. Tá bem? Porque não é alguma coisa que você tem que fazer na hora, resolver naquela hora. E o principal, né? O principal, e aí pode parecer até uma bobeira falar isso, você tem que ter controle do procedimento. Ou seja, pessoal, pensem antes de fazer, né? Esse é o principal. Você tem que planejar desde o começo, você tem que entender seu paciente, você tem que saber o passo a passo de tudo que você vai fazer. O principal é que você tem que pensar antes de fazer. Tá? Bota a cachola, esquenta o miolo, transforma a caspa em mandiopan, né? Mas assim, você transforma a caspa em mandiopan, mas esquenta a cabeça antes de fazer o procedimento. Pensa que aquilo lá pode ter resultados excelentes. Você vai conseguir resultados absurdamente bonitos. Mas você também pode causar sequelas gravíssimas no seu paciente. Então bota isso tudo na balança antes de você começar a fazer o tratamento. Eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso e um grande índice de satisfação dos seus pacientes. Por hoje é só. Até mais, pessoal.